Boa tarde a todos e a todas. Essa audiência será realizada, como sempre, nos últimos dias aí por videoconferência, em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus, o Covid-19. Para darmos início a essa audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema Projeto de Lei número 56 de 2020, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de Osasco para o exercício de 2021 no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Está aqui, ao nosso lado aqui, nosso ilustre vereador Antônio Aparecido Toniolo, vai estar secretariando aqui o trabalho dessa tarde. Desde já, agradeço Vossa Excelência. Aqui, por enquanto, aqui tem alguns vereadores aí que estão tentando entrar no link, mas por enquanto aqui a presença do novo vereador Tinha, que entrou agora, vereador Daíra Safi, vereador Rogério Santos, vereadora doutora Régia, aqui o Bruno Mancini, secretário de Planejamento e Gestão de Osasco, e Pedro Sotero, o secretário de Finanças. Quero dizer também que os vereadores que fazem parte desta Comissão de Economia e Finanças são os seguintes vereadores: Cláudio Henrique da Silva, Cláudio da Locadora, que está aqui presidindo, Antônio Aparecido Toniolo, como já relatei aqui, relator, e está aqui secretariando, Valdenir Luiz de França, Uni da Pizzaria, membro, Josias de Nascimento, Jesus, mais conhecido como vereador Josias da Ju, e o vereador Daniel Matias da Silva, que também é membro desta comissão tão importante como as demais comissões dessa casa. Vou solicitar agora o secretário, Antônio Aparecido Toniolo, que anuncie. Já anunciei a presença aqui, né, Tônio? Acabei. Mas vamos pular para a parte seguinte. Apenas, presidente, registrar aí o vereador Daniel, que também entrou já com a gente aí. Verdade, Daniel. Seja bem-vindo, viu? Vereador Daniel Matias, que também faz parte dessa comissão. Vou solicitar aqui o secretário Antônio Aparecido Toniolo, que proceda à leitura do ofício 28 de 2020. Boa tarde a todos. Ofício Comissões 28/2020, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara do município de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 26 de junho de 2020, às 13h30 no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Projeto de Lei 56/2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2021, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. A audiência será realizada por videoconferência, em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus, Covid-19. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para o serviço de coordenação de audiência, livro de presença, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado
convite, através de e-mail, a todos os senhores vereadores, para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, vereador Toniolo. Gostaria de agradecer os participantes desta audiência por videoconferência, público e imprensa, vereadores e autoridades que prestigiam a audiência tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, a Meganet, Telecom, Antiga Cabonet, pelo site www.osasco.sp.leg.br. Nos próximos dias, o evento também está disponível no YouTube. Os participantes desta audiência poderão formular as perguntas por videoconferência. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Quero aqui convidar o senhor secretário de Finanças, Pedro Sotero de Albuquerque, para fazer o uso da palavra e colocando aí para a tribuna aqui, né? Mas deixar aí a videoconferência aí à inteira disposição por 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereador Cláudio da Locadora, secretário, vereador Toniolo, vereador Jair Assaf, vereador Rogério Santos, vereadora Régia, vereador Tiente Ferreira, vereador Ricardo Silva e vereador Daniel Matias, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Eu vou propor, presidente, para o Bruno, da CEPLAG, fazer a apresentação, e eu me coloco ao término para as eventuais dúvidas, questionamentos que se façam necessários. Assim, a gente acaba otimizando um pouco o objeto do que é esse presente projeto de lei que está para conhecimento de vossas excelências. Pode ser? Ok, pode sim. Tudo bem, Bruno? Então, você começa primeiro? Perfeito. Tá ok. Obrigado. Muito obrigado a todas e a todos pela atenção. Todo mundo que está acompanhando pela TV Câmara também, uma boa tarde. Espero que todos estejam bem, suas famílias e amigos. A gente está reaprendendo a fazer um monte de coisas de uma forma diferente, né? Nós fizemos a nossa audiência pública aqui da Prefeitura, né, do Executivo para a LDO, teve uma imensa participação pelo YouTube, e agora fazendo essa primeira audiência na qual a gente está participando, pelo menos, para discutir a LDO. Só para contextualizar, essa LDO ela é a penúltima peça orçamentária de um ciclo de um PPA que começou em 2018 e vai até 2021. Além dessa LDO que precisa ser apreciada pelo Legislativo, ainda tem a Lei Orçamentária de 2021, que deve ser encaminhada até o dia 15 de outubro. A gente segue com o nosso planejamento estratégico, né, baseado naqueles 11 eixos temáticos nos quais a gente estabeleceu todas as políticas sociais e o trabalho das secretarias municipais e da administração direta. Nós trabalhamos com dados parametrizados do nosso PPA, com avaliação da execução tanto de 2019 quanto de 2020, e já num cenário de avaliação da pandemia do novo coronavírus e os seus efeitos na nossa estrutura econômica e social. É importante a gente prever que o Estado tem se demonstrado cada vez mais importante, né? Então, aqueles que defendem um Estado mínimo, né, um Estado enxuto, agora estão pagando a língua. Então, a gente trabalhou com esses parâmetros, fizemos discussões com as áreas técnicas das secretarias a respeito das prioridades e metas estabelecidas para 2021 e contamos com a participação popular. Foram mais de 240 participações, contribuições que vieram da nossa consulta pública. Tem um anexo específico
da LDO que foi apresentada, com um relatório de toda essa consulta pública que tem se aperfeiçoado a cada ano, a cada peça orçamentária. A gente tem nessa LDO 43 programas orçamentários diferentes sendo executados em 144 ações. As ações podem ser tanto atividades de manutenção quanto projetos, né, estratégicos, investimentos. Ao todo, são 1.674 iniciativas diferentes, são entregas diferentes que vão ser realizadas ao longo de 2021, já avaliando esse momento pós-pandemia, né, ou de restabelecimento da nova normalidade, como muitos têm chamado. A gente trabalhou, né, com a mediana das expectativas dos analistas de mercado para o PIB, né, que tem caído, né, e está estabilizando em torno de uma queda prevista para 2020 de 6,5%. Né, são diversos avaliadores e analistas de mercado que têm contribuído, né, para essa análise. A gente, então, está projetando essa queda de até 6,5% no relatório Focus do Banco Central mais recente, né, e com uma perspectiva para essa LDO 2021 de um crescimento do PIB em 2021 de 3,2%. Né? Os analistas de mercado já estão atualizando uma expectativa maior, de um crescimento maior do PIB para o ano que vem. Claro que quanto mais cai esse ano, mais alta é a expectativa do ano que vem. Então, a gente espera que a queda desse ano não se concretize em 6,5%, que ela fique em torno dos 4% que a gente estimava inicialmente, e prevemos um crescimento, uma retomada gradativa a partir já desse segundo semestre. A gente já tem percebido que os indicadores têm retomado. A nossa cidade tem uma economia mais forte do que a média das outras cidades. A gente tem uma estrutura baseada em serviços que não foi totalmente precarizada durante essa pandemia. Alguns setores se desenvolveram, inclusive. No entanto, uma base forte da nossa economia, que é a base do consumo, uma cidade que tem um poder de consumo muito alto, um volume de consumo muito alto, junto com todo o estado de São Paulo, sobretudo a região metropolitana, tem sofrido muito com a perda de ICMS e outras receitas que são transferidas. A nossa proposta, né, de metas e prioridades para o ano que vem, ela já está, então, contemplando essa variação negativa desse ano e positiva do ano que vem. A gente teve um primeiro trimestre, Pedro fez audiência pública aqui nessa Comissão de Economia e Finanças, apresentando os dados do primeiro quadrimestre, né? E a gente teve um primeiro trimestre muito bom. Abril, quando começou a gente sentiu os efeitos mais radicais dessa pandemia, a gente teve uma retração, né, por volta de 12%. Essa retração está diminuindo, né? Em maio foi um pouco menor do que em abril, e junho, se tudo correr bem, vai fechar com indicadores um pouco melhores ainda do que maio e abril. E a gente tem uma previsão de que a gente vai ter perdas significativas nesse ano e que isso, de alguma forma, implica em reorganizar a nossa estratégia para o ano que vem. E aí, para quem não conhece muito de orçamento, é inclusive o papel da LDO. A LDO coloca diretrizes orçamentárias, mas ela coloca mecanismos e ferramentas que o governo, a administração pública, deve adotar no caso de contingências e riscos fiscais. Então, há, claro, uma incerteza muito grande em todos os analistas de mercado a respeito de como a economia vai se comportar, e não é diferente aqui em Osasco. Então, a nossa proposta é de adotar os mecanismos que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a estrutura orçamentária brasileira nos permite. A gente, em comparação com outros municípios, a gente ainda tem sentido menos os impactos dessa crise, principalmente por conta desse nosso forte primeiro trimestre, né, dos principais municípios da região metropolitana, que tem a maior receita corrente líquida. A gente teve um crescimento ainda no primeiro quadrimestre em relação
a 2019, e isso está garantindo que a gente consiga manter todos os salários em dia, manter todas as principais políticas sociais. Estamos fazendo um contingenciamento para aquilo que pode ser economizado. Essa Casa Legislativa aprovou recentemente uma operação de crédito que tem garantido que a gente consiga manter um nível de investimento que é saudável para a economia da cidade. Isso tem sido muito importante. Então, essa parceria entre o Legislativo e o Executivo fortaleceu as inúmeras políticas de desenvolvimento urbano e econômico que a gente tem adotado, garantindo um nível de renda, de emprego. E a gente tem adotado essas medidas que têm segurado tanto a nossa despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida, quanto o nosso próprio endividamento. Ainda com os efeitos da pandemia e ainda com o novo empréstimo que tinha sido aprovado, né, e que foi contratado agora no primeiro quadrimestre, a gente baixou a nossa taxa de endividamento em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 em quase 10%. Então, a gente tem indicadores fiscais muito saudáveis para esse encerramento de mandato e nessa previsão de encerramento do PPA. Ao todo, a gente tem uma previsão, incluindo, né, a despesa intra-orçamentária, tanto da Câmara como do IPMO e da FITO, um custeio estimado em R$ 2.552.000 e em investimentos em projetos estratégicos de R$ 682.538.000, fazendo um total dessa proposta de diretrizes orçamentárias de R$ 3.235.394.484. Isso não é a nossa expectativa máxima de arrecadação, né? A gente está projetando, a partir do comportamento das nossas receitas e de potenciais transferências que, inclusive, a União tem feito, né? Começou já a fazer no início desse mês o aporte aos municípios para a recuperação da saúde fiscal de todos, e a gente tem estabelecido aí todas as contingências necessárias para a execução desse orçamento e para balizar qual vai ser a lei orçamentária que nós vamos apresentar para a Câmara até 15 de outubro. Então, isso era o principal que eu tinha para dizer. Eu queria reforçar que a gente conseguiu fazer uma consulta pública e uma audiência pública aqui na Câmara que deu bastante participação e uma densidade democrática muito forte para essa LDO. Então, a gente está muito seguro e convicto de que a Câmara vai analisar, apreciar esse projeto de lei e, discutindo, aprovando, a gente vai conseguir construir uma lei orçamentária também tão consistente quanto e fazer a ação estatal que a gente precisa para enfrentar o que vem depois da pandemia, né? Eu acho que a gente está com um cenário de muita melhora, né, no número de casos, no número de pessoas recuperadas. A gente tem evoluído muito bem em relação à parte de saúde. Agora a gente precisa cuidar do nosso povo. E aí, com um Estado presente, com políticas públicas fortes, com desenvolvimento, com incentivo à manutenção do emprego e desenvolvimento econômico, que a gente vai conseguir passar por essas crises. Era isso. Pedro, se quiser complementar, fique à vontade. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Bruno. O Pedro, o secretário Pedro. Secretário, Vossa Excelência aí dispõe de 10 minutos. Perdão, presidente, eu tinha me colocado à disposição para as perguntas, as manifestações. Ao término, eu achei que fosse ao término. O nosso que o Bruno colocou, a gente acho que agora está pronto para responder as dúvidas dos nobres vereadores e aí, a partir daí, fazer esclarecimentos adicionais, se necessário. Tá ok, então. Então, fica aberto aí para os vereadores aí que tenham dúvidas, que tenham perguntas aí para fazer ao Bruno Mancini e ao secretário
Pedro Sotero. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vereadores que estão participando. Ninguém tem pergunta? Vereador tinha? Cada vez aí, pessoal, por favor. Agradecer aqui a vereadora Ana Paula Rossi, que estava tentando entrar no link aí, né, vereadora? Agora conseguiu. Obrigado, vereador Ricardo Silva. Também obrigado aí pela a participação. Vou repetir mais uma vez. Alguém tem a dúvida, fazer alguma pergunta? Vereador Toniolo, vai fazer as perguntas. Vossa Excelência aí, fica à vontade aí, 3 minutos. Fica à vontade, 3 minutos. Está me ouvindo? Cláudio? Oi. Está me ouvindo, Cláudio? Toniolo? Jair, está ouvindo sim. Estou te ouvindo, Jair. Não, eu só queria... Você queria falar, Jair? Eu só quero fazer citar aqui que nós temos aqui a modernização... Está picotando aqui, Jair. Gestão e transparência. Nós temos aqui um item da modernização e transparência. Eu gostaria só de saber que secretaria que vai comandar essas ações. Quem vai responder? O Bruno ou o Pedro? Já posso responder? Bruno. A gente vai respondendo juntos, eu acho, né? Então fica aí a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Nosso planejamento, ele é matricial. Então, o que isso quer dizer? Esses eixos estratégicos, eles são desenvolvidos por inúmeras secretarias. O eixo de modernização da gestão, transparência e democracia, ele é um eixo transversal. Então, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração, a Controladoria, o Gabinete do Prefeito, a Secretaria de Governo, que trata dos conselhos municipais, da participação. Inúmeras secretarias estão enfronhadas, dentre outras que são secretarias fim, né? A Secretaria da Saúde tem ações que repercutem nesse eixo que é de modernização da gestão. As ações do Conselho Municipal de Saúde, mesmo na assistência social, na educação, elas têm um imbricamento em relação a esses eixos. Então, a gente tem a classificação funcional, né, que diz respeito a quem é a secretaria responsável pela despesa, e aí isso é um anexo específico. Nesse resumo que a gente apresenta na parte estratégica é a visão matricial, na integração das políticas sociais em torno desses eixos e objetivos estratégicos. Então, são várias secretarias. Posso fazer uma pergunta, Bruno? Não, Tudo, queria saber se o DUS está incluído na modernização e transparência. A digitalização, vamos ser mais claro, do DUS. Sim. A gente tem inúmeros processos nessa linha. A gente tem um programa, o Pedro acho que é melhor do que eu para falar, eu vou deixar para ele falar, sobre o Osasco Sem Papel. Acho que é um principal programa na linha de modernização da gestão e de transparência, né, otimização de recursos. É um programa fantástico, a Secretaria de Finanças quem coordena isso, e que trabalhará para que a gente tenha não só uma questão econômica, mas também ambiental, e que está incluindo também o DUS. Você pode falar um pouquinho, Pedro? Posso. Obrigado, Bruno. Obrigado, vereador, pela pergunta. Vereador, o DUS faz parte de um projeto nosso, financiado pelo PEMAT, que já está em andamento, que foi mencionado pelo Bruno. Essa ação, a gente já está com ela em campo, já houve uma licitação, ela já foi contratada de fazer toda a digitalização da cidade, nós vamos dizer assim.
que é todo o mapeamento de área construída e tal. É lógico que, por força da pandemia, isso depende também de uma ação em campo, a gente acabou suspendendo a execução do contrato nesse momento, porque não tem como a equipe ir a campo para fazer, enfim, colher todas as informações necessárias. Isso vai fazer com que a gente integre a base do DUS, que é a base cartográfica da cidade, totalmente digitalizada, com a base de finanças e outras bases da secretaria, e que, na linha, a gente vai começar a trabalhar todos os processos de licenciamento de obras tal, eletrônicos, o que vai fazer que um projeto que hoje demora, por exemplo, em média 6 meses para ser aprovado, possa ser aprovado em 2 semanas. E vai fazer já também, inclusive, que todo o protocolo ocorra, não só reduzindo o papel, mas tendo um ganho muito alto na produtividade e na eficiência para as obras, reformas, sejam elas novas, antigas, e toda a parte de regularização. Isso já está em andamento, já está contratado, é uma ação do PIMAT, o Programa do BNDES de Modernização da Administração Tributária. A gente só não vai conseguir concluir esse ano porque a gente realmente suspendeu por força da pandemia. Inclusive, um dos itens, vereador, que eu sei que é um pleito antigo da cidade, que faz parte, quando a gente terminar essa primeira fase, é o emplacamento. Até o emplacamento das casas já está incluso nesse programa. Então, a gente já tem um padrão que foi aprovado pelos Correios de fazer todo o emplacamento de todas as casas após essa atualização do banco de dados, né? A gente espera a evolução da pandemia para poder retomar o trabalho. Hoje, falar que a equipe vai a campo é um pouquinho mais complicado, mas provavelmente ano que vem a gente já vai ter essa situação concluída e o projeto bem implementado. Pedro, posso perguntar? Claro. Pedro, a questão, embora é outra secretaria, mas o aplicativo na área da saúde, para consultas, marcar exame, tudo, eu acho que hoje é necessário, e não sei se vai ser possível este ano, mas a previsão é possível, se não fizer este ano, o ano que vem, entrar com esse projeto para aplicar aí a facilidade do cidadão, principalmente para os idosos, né? Ter o seu aplicativo para sair, marcar consulta, não marcar exame, atrás. É possível, Pedro? Vereador, é possível. A gente já tem um aplicativo da saúde em Osasco, ainda nesse primeiro momento focado muito em cima da situação do Covid, né, da pandemia. Mas, assim, a ideia é a gente, a partir desse aplicativo, ir agregando serviços, ir agregando outros desdobramentos de serviços públicos de saúde ao munícipe. É que a gente tem a questão da ferramenta tecnológica, que muitas vezes é até fácil de ser resolvida, mas a gente também tem uma questão cultural. A população tem que se habituar a entrar, a utilizar, a respeitar, e a gente está tendo uma adesão muito boa. E aí também a gente vai, nesse meio tempo, conhecendo toda a nossa estrutura de rede. Aqui, de fato, com essa situação da pandemia, houve uma mudança de prioridades, acho que em toda a administração pública do país inteiro, né? A gente ficou muito focado na estrutura de combate, o combate de suporte decorrente da pandemia. E agora a gente está redirecionando todas as ações. Então, essa é uma ação que está prevista. Assim, a gente já tem um aplicativo, a adesão foi boa, foi até acima do que a gente efetivamente imaginava, e a gente imagina que a partir daqui as pessoas comecem a se habituar ao uso, a gente vai conseguir agregar mais serviços e fazer esse processo sem gerar nenhum trauma. A gente, só para lembrar, todo mundo tem um smartphone, mas a gente tem uma questão de restrição. Muitas vezes a pessoa não tem crédito no celular, não tem um banco, não tem um espaço no telefone para conseguir baixar o aplicativo, então se ele ficar muito pesado, é difícil as pessoas baixarem o aplicativo. Então a gente está pensando todas essas vertentes para ser algo que realmente seja funcional para o cidadão, tá? Mas está sendo acompanhado, estudado, sim. Aberto o shopping? Sim, o shopping está aberto. Muito obrigado, Pedro. À disposição, vereador. Muito obrigado. Voltar a palavra para o vereador Toniolo, né, para ele dar continuidade.
Presidente, eu agradeço aí a oportunidade, saudar aqui a todos que estão participando dessa videoconferência, os colegas vereadores, aos senhores secretários aqui, o Bruno e o Pedro. Mas antes, presidente, de falar sobre o tema que nós vamos falar, eu queria pedir licença a Vossa Excelência aí para que a gente possa fazer aqui uma homenagem, lembrar pelo menos, né, aqui do tio Paulinho, da TV Câmara, que faleceu. Está fazendo falta aí na equipe da TV Câmara. Semana passada perdeu o filho e agora o pai, aí vítimas aí da Covid-19. Lamentavelmente, uma família praticamente destruída aí, a gente fica aí os nossos pesares a isso. Lembrando que nós estamos vivendo num momento de pandemia que é uma situação bastante complicada, e a Câmara aqui, pertinho de nós aqui, acontecendo essas coisas e sendo vítima aí 2 amigos aqui da casa. Então, apenas para ressaltar isso aí, lembrar aqui e estender aqui os nossos sentimentos aí à família, à TV Câmara, a todos os funcionários da TV Câmara, que tinha aí pelo tio Paulinho aí uma consideração muito grande, né? E que Deus aí conforte a família e todos os amigos aí. Mas, presidente, dando aí seguimento aí nessas falas, eu queria fazer apenas uma preocupação e um questionamento, né? Com relação ao artigo 22, por exemplo, da LDO, o Executivo poderá encaminhar projeto de lei que visa a concessão, absorção de vantagens ou aumento dos servidores da Prefeitura. Mas existe aí o artigo 8º da Lei 173/2020, que proíbe até 31 de dezembro de 2021 qualquer aumento, reajuste de servidores. Como que nós vamos fazer essa situação, a gente colocando isso na LDO, né? Sendo que existe uma lei aí que nos impede de que isso seja executado. E queria fazer uma pergunta também. Eu acompanhando aqui, como me determinou o presidente Cláudio da Locadora como relator nesse processo, a gente está acompanhando, e eu vi uma diferença muito grande no IPMO. Ou seja, na LDO de 2020, nós tínhamos ali 112 milhões. Né? Para 2021, 240 milhões. Ou seja, uma diferença de 114%, né? nesses valores. Então, queria entender apenas por que essa diferença tão grande, né? Nessa que praticamente dobrou e um pouco mais, né? Mas também aí como um título de sugestão e preocupação, como nós estamos vivendo essa questão da pandemia aí, do Covid-19, a gente sabe aí a dificuldade que está a situação do comércio, né, as empresas na nossa cidade, né? E para que a questão da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda e Turismo na cidade, ela teve um acréscimo, mas eu acho que esse acréscimo não é tão o suficiente para que a gente pudesse fazer programas, para que a gente pudesse fomentar ainda mais a manutenção desses empregos, fazer com que esses empregos permaneçam, né? Enquanto que a gente aumenta o SDTI num valor maior para que a pessoa possa procurar emprego, para que a pessoa possa procurar esse emprego, mas não adianta nada nós procurarmos um emprego se nós não tivermos ali, no fundo, as empresas para dar esse emprego. Então, não seria o caso da gente dividir, equacionar um pouco melhor esses valores aplicados aí, tanto na SDTI quanto na questão da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, porque, volto a dizer, se nós tivermos a pessoa para procurar emprego, mas não tiver o empregador para dar, vai ficar muito difícil. Mas, de qualquer forma, são apenas questionamentos que eu entendo que é mais para esclarecimento nosso. Agradeço aí ao secretário Pedro e ao Bruno e a todos os colegas que estão participando.
Obrigado, vereador Toniolo. Mais algum outro vereador tem uma pergunta, tem alguma dúvida, queira questionar? Vereador Tinha? Não está saindo o seu áudio, vereador Tinha. É o Jair. Você me permite, Cláudio? Ô, Tinha, só um minuto, Tinha. Só um minuto. Não está saindo o seu áudio, Tinha. Espera aí. Vereador Jair. Oi. Agora está saindo? Está saindo agora? Agora está saindo. Deixa o vereador Jair fazer aqui uma pergunta, e Vossa Excelência já lhe dou a palavra. Pode falar, vereador Jair. Apenas para ter a certeza do que nós podemos fazer o ano que vem, já que este ano nós estamos com dificuldade na regularização de áreas públicas em nossa cidade. Os recursos são muito pouco e nós queremos saber, Pedro, se para o ano nós temos essa possibilidade de aumentar o trabalho na recuperação, no cadastramento das áreas públicas existentes e com muitas famílias aguardando esse importante melhoramento que é a regularização fundiária. É isso que nós estamos na expectativa, saber se nós podemos contar no próximo ano com recursos maiores, com um pouco mais de recursos para essa área. Ok. É isso aí, Cláudio. Obrigado, vereador. Vereador Tinha? Sim. Alguém está ouvindo o vereador Tinha? Eu não estou ouvindo. Não. Vai falando aí, Tinha. Vai testando o som. Peraí, eu estou trocando aqui. Isso, agora saiu alguma coisa aí. Ouvindo ou não? Agora estamos te ouvindo. Está todo mundo ouvindo, Tinha? Está ouvindo? Não. Tá ouvindo? Não, Cláudio? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Tá Pode vendo? falar Tá aí. todo mundo ouvindo. Pode falar, Tinha. Pode falar? Pode. Então, tá bom, Cláudio. Primeiramente aqui, gente, ó, eu quero aqui também, em cima da palavra do Toniolo, do tio Paulinho, não só dele, mas do Everton também, que é o filho dele, que é um funcionário nosso contratado, terceirizado aí da TV, e uma pessoa até querida, viu? Morreu também os dois de Covid, né? E queria aí, né, presidente, se a sessão o permitir assim, que no final da sessão desse 1 minuto de silêncio, mas não só para o tio Paulinho, para o filho dele, o Everton, mas para também para todas essas pessoas que morreram, que foi ser vítima aqui da Covid durante esse período aí, desses 90 dias na cidade de Osasco, que pelos dados oficiais do prefeito chega em torno de quase 500, mas que eu tenho no cartório, o número não bate. Eu não sei o porquê, mas tudo bem, isso nós vamos discutir no momento certo. E queria estender e dizer que a cidade está de luto por todas essas pessoas que aqui, bem tratada ou não, morrendo muita gente fora, principalmente em Barueri, principalmente em São Paulo, e muita gente que triplicou o número de mortes de pessoas em casa. Para quem não tem os dados do cartório, nos últimos 12 meses para cá, a nossa média mensal de morrer em casa era em torno de 8 a 10 pessoas morria durante o mês. E aqui, na pandemia, está chegando em torno de mais de 50 pessoas morrendo em casa. Isso é falta de tratamento. Mostra que a saúde não está bem, o que estão investindo na pandemia, esquecendo o resto das doenças crônicas, o negócio está triste. Por que eu falo disso? Porque isso tudo é dinheiro, tudo é finanças. E eu vejo aqui, presidente, como se trata tudo disso, você sabe que vocês estão cansados de ouvir dizer, Osasco ainda é campeão brasileiro, olha só o título de Osasco, da taxa da mortalidade. Hoje nós passamos de 67 pessoas por 100 mil habitantes. É a maior do país. Ganha da média nacional 3 vezes, ganha pela dobrado do estado, ganha 40% a mais do que da capital, e nenhuma cidade do país de 5 mil e poucas tem a taxa de mortalidade. Então, é porque a coisa não está boa na cidade e não estão cuidando. E, infelizmente, né, o dinheiro que foi investido na pandemia tem um teto de 17 milhões, que nós temos que saber onde foi esse dinheiro, presidente, porque são 17 milhões que foi lá para a tal de Pacaembu, que é a mesma que eu estou questionando na Justiça, e essa Pacaembu não fez nada lá, porque ontem eu tirei o CNIS, continua com 10 UTI, as mesmas 10 UTI que nós tínhamos dentro do Antônio Gigli, e Covid.
10 UTI no Santo Antônio, 10 UTI lá no Helena Maria. Então, quer dizer, elas continuam a mesma coisa e foi 17 milhões assinado pelo prefeito, dado aí. E vou só pedir para eles fazer aqui uma colocaçãozinha rápida. Presidente, eu achava que foi pedido aqui já em sessão, vou cobrar na próxima sessão da Câmara, audiência pública especial para tratar do Covid e que nela seja conjunto com a economia junto. Os dois presidentes se unirem e pedir uma junto, porque uma coisa está amarrada na outra. Uma mata a saúde que não está atendendo, outra amarra o dinheiro que está sendo mal gasto e muito dinheiro que não sabemos para onde foi, de umas contratões aí, nem emergencial foi indenizatórias, que nós temos que saber para onde foi tudo isso. Acho que essas duas, o povo está cobrando, a Câmara tem que cobrar isso, a gente quer a coisa transparente, tá? Demorou muito para fazer lá o portalzinho da transparência para mostrar esse dinheiro. E nós temos que saber onde que veio o dinheiro do governo federal, onde foi gastado, onde veio do Estado, o que está gastando do nosso recurso próprio. Tem muita coisa, principalmente tirar a clareza, aquela compra daquelas cestas básicas, que pagaram 50% a mais. Aquilo tem que ser claro, porque aquilo ali é dinheiro do governo federal, do Fundeb. As coisas que pagaram a mais de serviços que não foram prestados e justificaram a pandemia. Serviços que foram contratados. Vereador Tinha, parou o seu som, vereador Tinha. Não sei se você está nos ouvindo. O som parou. Voltou agora. Voltou. Então, eu pediria só que essa audiência pública seria em conjunto, e vou pedir isso da sessão. Agora, referente ao LDO, presidente, a conclusão que eu cheguei, ela está prejudicada. Ela está comprometida com o caso do efeito da pandemia. Então, aqui ela é mera infetícia, porque isso aqui nós vamos só saber da situação do município só em dezembro. Eu até acredito que essa LDO que está sendo aprovada, que vai aprovar essa semana, que dentro da lei nós temos que cumprir lá o prazo, aí antes de ir para o recesso, deve aprovar, mas eu acredito que lá em dezembro ela deve ter outra mudança, ela deve ter vindo para casa para poder se adequar à situação que passou a pandemia toda, porque a pandemia está deixando a situação do município uma situação não muito agradável. Então, o que nós estamos colocando aqui para o ano que vem não é a história real, porque nós temos mais 6 meses pela frente que essa pandemia vai avançar. Então, eu espero que lá em dezembro venha aqui um substituto para essa LDO e provavelmente ainda mais uma vez alteração no PPA para terminar o restante, porque vai ter que encaixar as coisas. E eu acho que aqui, o jeito que está hoje, ela é totalmente complicada, porque nós estávamos dentro de uma LDO, sendo aí administrada pelo planejamento, que vinha desde o início do ano preparando, dentro de uma situação da normalidade. De repente, a pandemia pegou pela frente e deu uma rasteira. Então, aqui, eu acho que não tem muito o que discutir nesse momento aqui na tela. Eu não vou discutir, porque eu acredito que lá em dezembro vão deixar isso para frente, para poder realmente trazer isso à tona e discutir realmente. Como diz o próprio Bruno, né? Nós tivemos aí um grande aumento de receita no trimestre, no quadrimestre, entendeu? Isso até hoje, isso está sendo falado já desde o ano passado, do fim do ano passado para cá, dos quadrimestres, das prestações de contas, e até hoje eu não entendo porque pediram 296 milhões emprestados se a cidade está crescendo. Se ela tem essa justificativa de aceito o aumento de receita. E, principalmente, né, pegar dinheiro emprestado para fazer campo de futebol. Né? Isso eu não concordo. Campo de futebol não pode fazer. Eu fui secretário de esporte, fizemos 5. E 5 foi com a iniciativa privada. Não foi gastando 1.200.000, 1,5 milhão para fazer campo de grama nesse momento de pandemia. Sou a favor do esporte, sou a favor, porque o projeto do campo gramado é meu, fui eu que fiz dos 25 campos, fizemos 5, deixei um dinheiro pronto do Poli para poder executar, não executaram, está lá parado, fizeram só pela metade o dinheiro todo, não sei o que está acontecendo, e se danou a fazer campo de futebol e gastando 1.800.000, 1.200.000, 1.300.000, uma grama cara, não tem qualidade, porque eu conheço a grama de qualidade não é essas que estão pondo, que podia dar uma justificativa, e o momento não é disso, de fazer campo de futebol nesse momento da pandemia. O esporte da saúde, concordo, é ótimo, lazer, mas esse não é o momento. Nós tínhamos que ter a concentração dos nossos recursos, presidente, em todo o dinheiro ligado à pandemia. Depois da pandemia, o povo está vivo, vamos cuidar do povo. Mas primeiro vamos cuidar da vida, defender a vida. Eu acho que o prefeito errou, a administração pública nossa municipal errou, quando está investindo aí aproximadamente mais de 20 milhões
e pedindo mais 10 milhões, 12 milhões emprestado para botar em campo de gramado. Isso foi um grande erro. Concordo se é para construir um hospital infantil. Concordo que tem que fazer a ponte lá daquela besteira que fizeram daquele empreendimento. Entendeu? Não concordo que tem que fazer a alça de Castelo Branco. Isso é competência do Estado. E outras alças de intervir. Então, cidade da polícia. Nós não estamos precisando de cidade de polícia nenhuma que criar órgão para os outros. Nós estamos precisando aqui contratar mais GCM, fazer concurso público e botar mais gente na rua, pôr viaturas na rua. É isso que nós precisamos. Não montar cidade, estrutura e pedir dinheiro emprestado para poder ficar endividado o município com quase meio bilhão, que é o que vai ter que pagar no final dessa conta toda. Então, pedir dinheiro emprestado para fazer campo de futebol, desculpa, gente. Sou do esporte, gosto do esporte, vi minha vida no esporte. O projeto dos campos Gramado é meu, não é de prefeito Rogério Lins, é ninguém, é meu, fui eu que fiz esse projeto, junto com o prefeito Jorge Lapas. Iniciamos com 5, nós tínhamos programado para fazer os outros 20 com dinheiro privado, que já estava certo, e eu não entendi por que danaram a contratar a construtora de amigos aí, que eu sei que é de amigos, e para fazer os campos de futebol, e gastando um dinheirão danado. Então, e não é o momento. Então, presidente, referente à LDO, eu acho que ela está comprometida, não tenho o que questionar, porque eu tenho quase certeza que em dezembro deve vir aí uma alteração dela, passar a adaptar toda a situação que a pandemia deixou a nossa cidade. Porque a pandemia está aí, a pandemia vai matar muita gente em Osasco ainda, isso não tenha dúvida pela forma como estão tratando ela, com a brincadeira como estão tratando, principalmente agora com a liberação total dos comércios. Nós vamos começar a ter um resultado no final de julho para agosto, muita morte nessa cidade. Não vacinaram as pessoas, pelo que o prefeito veio aí, contratou. Ele comprou aí 5 mil testes, nós estamos 700 mil habitantes, então quer dizer que não testou, a taxa nossa de natalidade acaba subindo, porque a gente não testa, a gente não sabe aonde que está essa doença. E a doença aí matando em casa, matando em todo que é lugar. Não temos estrutura para aguentar, tanto que o Barueri, só em Barueri, nos últimos 90 dias, morreu mais de 80 pessoas de Osasco dos hospitais de Barueri e morreu mais de 100 nos hospitais de São Paulo. E já morrendo aproximadamente quase 100 pessoas em casa nesses 90 dias. Então, a coisa é muito cruel. Quer dizer, por que tudo isso? É o resultado que nós não temos estrutura. Aquele tal de hospital de campanha inventado na Policlínica, esquece. O hospital de campanha que não tem UTI, esquece, não é UTI. Montaram lá uns quiosques. O da Abril, a mesma situação. Os respiradores, nem se fala de respiradores. Monitores, então, pagaram 4 vezes o valor do aluguel que se paga do mercado. E eu não sei só aqui que acontece essas coisas. Então, ficou aí difícil. Isso é uma discussão e acaba prejudicando tudo, tá bom? Então, presidente, não tenho pergunta nenhuma, só acredito que deve realmente... Nós temos que discutir essa LDO lá na frente de novo, porque quando vir uma LDO, de acordo que está a situação do município, o que nós vamos enfrentar em dezembro para preparar para 2021. Nesse momento aqui, nós não temos condições de preparar nada. Tem que fazer a formalidade, tem que fazer as audiências públicas, tem que aprovar a LDO, deixar aprovado, que eu também concordo, que tem que deixar. Não podemos deixar o município campenga, tem que botar isso para funcionar. E o meu questionamento aqui, de momento, tem algumas coisas que eu deveria questionar, mas como eu sei que vai ser mudado, vamos deixar para questionar isso lá na frente, tá bom? Quando tiver o momento certo, tá bom? Presidente, okay. Muito obrigado, e obrigado pelo tempo, obrigado aí pela explanação. Só não esquece, presidente, conversa com o presidente da Comissão de Saúde e a próxima sessão nossa agora, que vai ter essa semana, extraordinária, ordinária, eu vou cobrar isso do presidente da casa, porque já foi pedido na outra, não fizeram essa audiência pública. Nós temos que fazer uma audiência pública em conjunto, referente aos gastos da pandemia. A Câmara tem que saber onde está gastando isso, por que gastou, aonde foi esse dinheiro, como foi cuidado do povo, então por isso tem que ser em conjunto com a saúde. E tem que sentar, isso ser bem explicado, porque a Câmara, não acredito que não tem que ficar passando pano em nada. E muita coisa que eu acredito, como vereador, que estou aí fiscalizando, eu acredito que eu vi muita coisa errada que eu acho que não deve continuar, tá bom? Esse é o meu pedido hoje, quero que você conste isso em ata, para a gente poder realmente fazer essa audiência pública tão esperado, porque aí já está 90 dias, já foi muito dinheiro nessa brincadeira e nós não sabemos para onde foi o dinheiro do nosso município. Ok, vereador Tinha, vou estar conversando com o presidente, sim, da Comissão da Saúde, o nosso vereador Pelé, mais conhecido como Pelé da Cândida, e conversamos com os demais vereadores para ver o que acham aí da sua sugestão, tá bom? Mas
Eu, de antemão, eu acho que é muito válida, sim. Mais algum vereador tem perguntas para fazer? Tem dúvidas? Não? Então, quero... Vereador Tony, quer? Presidente, retomando aqui, o Bruno ficou de, talvez, dar uma posição sobre a questão do IPMO lá para nós, por que essa diferença é tão grande. Mas antes, presidente, eu queria fazer um agradecimento aqui. Entrou mais alguns vereadores aí, o vereador Ricardo Silva está participando também, o vereador Josias, né, o vereador Daniel Matias, a vereadora Ana Paula, além da vereadora doutora Régia, que está desde o início, o vereador Jair, o vereador Tinha. Mas eu queria agradecer aqui ao vereador Didi. Foi um vereador, não está acompanhando também, porque está num outro compromisso, mas ele nos cedeu o Mário Japa, que é mais conhecido como Mário Japa, que tem nos auxiliado aí nos pareceres aí da LDO, tem nos ajudado aí a Comissão de Economia e Finanças. Por solicitação de Vossa Excelência, o vereador Didi cedeu para que o Mário pudesse nos ajudar, nos auxiliar aí, dando o parecer aí deste projeto da LDO ao Mário Japa. Senhor presidente, da minha parte é isso aí. Agradeço a todos os colegas vereadores e ao Bruno e também ao secretário Pedro Sotelo. Bom, eu vou tentar... o Bruno, no início da fala Pode falar, Bruno. Desculpa, deu uma cortadinha. Posso responder de forma sintética a todos os questionamentos? Pode ser? Vereador. Pode ser, pode falar. Tá. Pode responder. Em relação ao artigo 22, que ele diz que a prefeitura poderá, né, elaborar projetos de leis específicas. O projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviado antes da Lei Complementar 173, que impede, né, que a gente amplie a despesa com o pessoal até 2021. Isso vai ser respeitado plenamente, e aí cabe à casa avaliar se faz algum tipo de emenda em relação a esse dispositivo da LDO. Eu não sou especialista na área jurídica, né, mas uma lei complementar federal não pode ser descumprida dentro da LDO, até porque ele vai dar diretrizes para a lei orçamentária anual, que ela vai estar respeitando. A respeito do IPMO, é importante, o Pedro pode até complementar essa informação, a gente fez um ajuste porque todo mês a gente fazia aportes financeiros adicionais ao IPMO, e aí, para manter o equilíbrio orçamentário, a gente está colocando como despesa intra-orçamentária essa despesa que era financeira. Todos os meses esse aporte era realizado. Então, ele foi equacionado, e aí, portanto, na execução, ao invés de um superávit, né, e aporte financeiro, vai ter um equilíbrio mais aproximado em relação à despesa do IPMO, já na peça orçamentária. Sobre as secretarias municipais que o Toniolo mencionou, né, principalmente Trabalho, Emprego e Renda, eu tive a honra de passar por lá agora nesse período recente, né, o prefeito pediu que eu ajudasse o pessoal de lá, né, a segurar as políticas de trabalho, emprego e renda nesse momento da pandemia, depois da saída da Elza. E a gente tem adotado inúmeras estratégias de reestabelecimento da atividade do emprego. Os números do CAGED foram difíceis para a gente em abril, principalmente, os dados que foram divulgados, e a gente tem adotado muitas medidas. A principal delas já vem sendo implantada desde uns 3 ou 4 anos atrás, 3 anos atrás, perdão, que é o município assumindo o financiamento dessa política, ainda que o governo federal desmanchou o Sistema Nacional de Emprego.
Então, a gente tem aportado recursos para manter os portais do trabalhador funcionando, né? Nós reativamos os portais do trabalhador, vamos abrir o portal da Zona Norte, né? Ali no Helena Maria. Acho que quando a gente poder voltar às atividades, provavelmente o portal da Zona Norte já vai começar a atender também. A gente retomou as atividades essa semana no portal do Centro, para justamente enfrentar os desafios que essa pandemia vai trazer, principalmente do ponto de vista do emprego. E a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, igualmente tem adotado muitas estratégias em relação à abertura de novas empresas. A gente diminuiu muito o tempo para a abertura de uma empresa, desburocratizou, simplificou demais, e temos tido recordes atrás de recordes de abertura de novos negócios. A gente imagina que a via do empreendedorismo vai ser uma saída para as pessoas que estiverem nessa situação de dificuldade agora, e vão ter todo o apoio e amparo das secretarias municipais. A gente tem agora uma campanha sendo iniciada com o Banco do Povo para iniciar para investir nesses negócios, pequenos negócios daqui da cidade, com um aporte adicional de R$1,5 milhão, que vai ser destinado especificamente para essas empresas se fortalecerem do ponto de vista econômico agora nesse momento. Então, nem só de recursos diretamente do Tesouro é que vive essa política de desenvolvimento econômico. Ela é feita catalisada de muitas formas, né? A gente manter o nível de investimento garante o emprego, né? O modelo keynesiano. O pós-guerra demonstrou muito isso, né? De quando o Estado precisou investir mais em infraestrutura, em desenvolvimento tecnológico para que a economia fosse ativada. É assim que a gente entende que precisa ser feito. Por isso, a gente entende que fazer campos de futebol, eu só preciso divergir do vereador Tinha, muito respeitosamente, porque não é o que a RT dos projetos diz, não tem o nome dele lá não, tem o nome da equipe de engenheiros e arquitetos aqui da Secretaria de Obras. Então, ele precisa pedir lá propriedade intelectual, direitos autorais do projeto. Esses são projetos que a gente fez ao longo desse PPA, são 13 campos ao todo que vão ser gramados, não só para atividade de futebol, da futebol amador, mas para atividades da comunidade, para escolinhas, a vida de milhares de crianças que é transformada a partir desses investimentos. Eu queria também só fazer um reparo em relação aos casos por 100 mil habitantes. O vereador pode estar buscando nas fontes não oficiais. Queria só que pudesse constar em alta que a gente não é nem de longe o pior caso em número de positivados a cada 100 mil habitantes, né? A gente não está nem na metade do primeiro colocado nesse dado. Eu posso passar as informações que a gente gera. No portal da transparência, a gente mantém indicadores atualizados a respeito de todas as despesas e receitas do coronavírus. A nossa prioridade sempre foi salvar as vidas, respeitando todas as regras e determinações, tanto do Tribunal de Contas quanto dos demais órgãos de controle. Então, a gente tem evoluído muito nesse quesito de transparência. Vocês devem se lembrar, Osasco eu me envergonhava quando eu via que Osasco tinha nota 0,2 em transparência, 0,2 de 10. Hoje nós temos nota 8,34 na avaliação do ano passado. Esse ano, quando a avaliação for refeita, a gente vai ter uma melhora significativa. Então, eu posso só fazer um pedido de que os senhores apreciem essa LDO com segurança e tranquilidade, né? Não é uma peça de ficção, ela é uma peça no trabalho de muitos técnicos em conjunto, né, entre a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Planejamento e as demais secretarias municipais. Eu mencionei aqui, são 14 fontes de indicadores econômicos diferentes. E tem uma ciência inteira que lida com essas imprevisões econômicas, né? A economia, ela é feita para isso, né? Então, tem gente que estudou e trabalha aqui seriamente para construir esse projeto de lei, para dar segurança para os vereadores analisarem e votarem. Qualquer ajuste no cenário vai ser apresentado, tanto na lei orçamentária que a gente vai apresentar para o ano que vem, quanto para eventuais ajustes do PPA, se for necessário. A gente não tem compromisso com erro aqui.
mas eu quero transmitir a segurança da nossa equipe técnica que está aqui, inclusive nos acompanhando na TV Câmara. Quero agradecer a equipe da Secretaria de Finanças e de Planejamento, que se debruçaram horas e horas e horas e horas ao longo desses últimos meses, virando madrugadas aqui, todo mundo de máscara, alguns trabalhando de casa, para conseguir entregar esse projeto de lei para que pudesse ser apreciado aí na casa. É só isso. Presidente. Obrigado, presidente, questão de ordem, só para esclarecimento, só para esclarecimento, presidente. Questão de ordem, vereador. Vamos lá. Primeiramente, parece que o meu secretário de planejamento, ele esqueceu, quando ele foi de planejamento, ele que cuidava da pasta do esporte. Ele sabe que fomos nós que desenhamos um projeto de 25 campos para fazer na cidade para 3 anos. Ele sabe disso. Acho que ele esqueceu, ele está com amnésia, ele foi lá para o trabalho, acho que esqueceu das coisas que ele fez no passado. Esqueceu que ele foi secretário, foi funcionário do Jorge Lapas, que foi no Jorge Lapas que fizemos tudo isso, começamos todos os projetos e fizemos 5 campos. É o projeto. Queira ou não queira, era da minha pasta e do prefeito Lapas. Não adianta esconder isso, Bruno. Você foi do governo, você foi meu amigo, colega de governo. Outra coisa, Bruno, quando você fala em taxa de mortalidade, primeiramente você tem que aprender. Você está igual o presidente dos Estados Unidos, você quer ignorar a nossa Organização Mundial da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, como você calcula, marca aí para você aprender, para você não falar mais besteira, como se calcula a mortalidade, quando você calcula a mortalidade do mês, de um hospital, de um município, de um estado, de um país, do mundo, ou de um ano, ou de uma pandemia. A pandemia nossa se fala em Covid-19. Então, nós pegamos todas as mortes que teve na Covid, todas elas, 474, vai fazendo as contas aí. Divide pelo número de habitantes, 697 mil habitantes, e multiplica por 100 mil habitantes. Essa é a taxa de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, você não sabia, você não é da saúde, porque o secretário da saúde fugiu, sumiu. Depois que deram os tiros nele, então, agora que não aparece mais. Então, ele não sabe dizer para ninguém o que está acontecendo nessa cidade. E quando você calcular por 1 milhão, porque a nossa cidade ela não passa de 1 milhão. Aí, quando você quer uma cidade maior, multiplica por 1 milhão no final. Então, vamos repetir pedagogicamente para você aprender para não falar mais besteira. Então, você pega o número de mortes, divide pelo número de habitantes e multiplica por 100. Isso é Organização Mundial da Saúde, foi ali que eu aprendi. Por isso que eu sei que aqui é a maior taxa de mortalidade de Covid em todas as cidades, 5.500 e poucas cidades, se trata de São Paulo. Quando você pega da capital, você pode assim, você pega lá 15 mil mortes, não sei contar hoje, divide pelo número de habitantes, 12 milhões e 140 mil habitantes, que é o da cidade, e multiplica por 100. Você vai ver que ela dá quase a metade da nossa, a capital de São Paulo. É pelos tamanhos. Então, aprende, pode poder não desmentir aqui numa audiência pública, fica feio, fica ruim, porque eu vi que você não tinha um conhecimento disso. Agora você tem, e antes de você me desmentir, que é verdade, procura saber como se faz. Mas, toma um chazinho de memória, porque foi você que me ajudou a fazer os projetos dos campos. Você esqueceu disso? Beleza, tinha. Secretaria de Esporte. Vamos lá. Você que era o responsável pela parte de esporte, no planejamento. Me desculpa, Bruno. Obrigado, Tinha. Eu que fiz. O projeto é meu, vamos assumir. Vocês estão acabando de fazer. É muito caro, mas o projeto continuou do Tinha. Vossa Excelência foi um ótimo secretário de esporte. Todos nós, vereadores, reconhecemos isso aqui. Obrigado, parabenizar a Vossa Excelência. O seu campo lá só gramamos, que não deu tempo, mas mais da metade nós fizemos. Agora estão gramando, está terminando o projeto lá do campo do Eucalipto, viu? Ali tá era ok. Certo que aquilo era muito feio quando a gente mexemos nesse. Tá ok, obrigado. Algum vereador aí tenha dúvida? Questão de ordem. Vereador Josias, questão de ordem. Primeiro, dar os parabéns aí pela audiência pública, dar os parabéns aí ao secretário de Finanças que participa dessa audiência, o Pedro, também o nosso amigo aí, que eu gosto muito, que está na frente da CEPLAG, onde eu quero estender os meus parabéns, Bruno, a todos os servidores da Secretaria da CEPLAG pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento. Eu confesso que eu já tenho acompanhado um bom tempo a sua secretaria, mas eu fiquei extremamente feliz quando eu estive lá e vi a dinâmica e vi o empenho que os servidores ali
trabalham dentro dessa secretaria, né? Ela vai além do que a gente imagina que é uma secretaria de planejamento na cidade de Osasco. Então, parabéns, viu, secretário Bruno, pelos servidores. Levo meu abraço a todos eles, tá? Eu quero só fazer uma defesa aqui, senhor presidente, referente à cidade das polícias, né? Eu fui um dos vereadores que, na defesa da criação, ou para ter a cidade das polícias, eu discuti no microfone aí no plenário, né? Hoje, com tudo que nós estamos vivendo, estamos à distância, fazendo por vídeo, e a nossa preocupação na construção, o Pedro pode confirmar, até mesmo o próprio secretário Bruno, é que hoje o número de aluguéis que a gente paga para esses equipamentos, para essas delegacias que estão fora, é muito grande. Eu acho que, primeiro, isso deveria ser uma responsabilidade do Estado, mas o Estado repassa para o município, e o município não vai deixar de ter uma delegacia do idoso, não vai deixar de ter uma delegacia da mulher, e essa responsabilidade foi passada para o nosso município. Até mesmo a seccional, né? Então, quando a gente fala a cidade da polícia, não é que nós vamos ter lá um espaço, porque lá vai criar uma polícia operacional, ou que vai criar uma polícia de repressão. Não, é que possa, nessa cidade da polícia, a gente ter várias delegacias nesse mesmo prédio, para que facilite também a questão do munícipe que vai. Eu já tive casos de ver pessoas indo na delegacia da mulher e, ao mesmo tempo, ele teria que logo depois passar pela delegacia do idoso, né? Ou que ele ia na delegacia seccional, né? O secretário Bruno sabe bem disso, e, de repente, ele teria que passar por uma outra secretaria ou com outra delegacia. Então, a nossa preocupação e a nossa vontade na construção da cidade das polícias é isso, e também que a gente possa dar um prédio adequado para a nossa Guarda Civil, né? A Guarda Civil hoje está num prédio que, eu me lembro bem, eu tenho uma foto que era uma escola infantil. Eu estudei lá onde é a Guarda Civil hoje, aquele prédio da Guarda Civil, né? Eu lembro bem a minha infância ali na escola, dentro daquele prédio. Então, essa que eu queria defender aqui e voltar a falar, essa é a nossa preocupação, para que a gente tenha um lugar adequado, com qualidade, para que os policiais possam trabalhar e que o cidadão também ele possa ir num lugar só e ele ter ali esse atendimento, tá? Ninguém aqui está querendo criar ou inventar nada diferente, né? Então, essa é a minha defesa primeiro que eu quero fazer, presidente. E depois eu quero, sem dúvida nenhuma, dar os parabéns à comunicação da Câmara Municipal, a todos os servidores, especialmente aí a Meire, que hoje eu estou aqui participando dessa sessão, mas eu estou vendo que tem aí um intérprete de Libras aí, brasileiros, que é uma das coisas que a gente mais lutava para que acontecesse na Câmara Municipal. Eu lembro que a gente apresentou esse projeto para que a Câmara tivesse, e hoje eu me sinto feliz de ver aí esses profissionais ajudando de uma forma muito boa. Quero mostrar aqui para vocês que, na época, a gente discutiu muito sobre essa questão do intérprete de Libras, né? Aqui na Câmara Municipal, para que nas sessões, nas audiências públicas, pudesse auxiliar. Então, parabéns aí aos intérpretes que estão aí, essa profissão tão importante, uma profissão que muitas vezes não é tão reconhecida, não é tão vista, mas que está aí agora. Eu estou falando e estou admirado de ver essa participação aí. Então, mais uma vez, Câmara Municipal, mais um passo importante para que a inclusão, para que isso seja visto de uma forma muito respeitosa por essa Câmara Municipal. A gente tem muito que avançar ainda na inclusão, a gente sabe que tem muita coisa ainda para a gente fazer, principalmente com a questão do deficiente, mas isso, o presidente Cláudio da Locadora, já me dá um alívio, porque foi uma das coisas que a gente mais lutou, e saber que a Câmara Municipal, principalmente o departamento aqui de comunicação da Câmara Municipal, levou a sério e não abandonou essa lei que há muitos anos tem na Câmara Municipal e que não era aplicada, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e saudar os vereadores também participando dessa audiência pública nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Josias. E eu me lembro que essa luta do senhor, esse projeto, foi logo no início do seu mandato, onde estávamos juntos ali. O senhor apresentou esse projeto aqui de Libras aqui para casa e teve a votação aqui favorável de todos os vereadores, mas essa casa parabeniza o senhor aí pelo belíssimo trabalho que o senhor faz todos esses anos aqui nessa Casa de Leis. Parabéns, vereador Josias. Presidente. Pois não. Presidente, pois não, Pedro. Por favor, complementar algumas respostas do Bruno, se possível. Até porque teve uma hora que picotou uma parte aqui da transmissão, então não sei se foram todas as respostas firmadas, mas, assim, com relação à pergunta do vereador Jair Assaf, da regularização fundiária, eu não sei se o Bruno chegou a se manifestar. Vereador, a gente tem no processo, nos projetos de regularização fundiária, uma participação muito grande do governo do Estado e do governo federal com essa política. Normalmente, eles são os financiadores principais desse tipo de ação. E o que acontece? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles estão no momento, o estadual, por força basicamente da pandemia. É importante lembrar que o estado de São Paulo é o estado que mais investe, é o único estado da federação que destina 1% da arrecadação de ICMS para a política habitacional, porque a obrigação realmente ela é do governo federal, e o governo federal a gente tem que aguardar agora qual é a próxima política habitacional deles. Eles fizeram uma revisão do Minha Casa Minha Vida, fizeram uma revisão de uma série de outras ações, e eu imagino que daqui a pouco vão começar a liberar esse tipo de verba no programa provavelmente customizado, adaptado às novas diretrizes do governo federal. Por isso que a gente não prevê ela de forma tão extensa quanto deveria na LDO, porque a gente está nesse momento de revisão. O outro comentário que é importante nós fizemos essa LDO, claro, com todo o trabalho técnico possível de um cenário que a gente está projetando. É evidente que a pandemia vai fazer a gente rever alguns pontos, mas o texto base, e lógico, não quer dizer, inclusive, que vá ter alguma alteração essa peça. A peça que está apresentada, ela de fato corresponde ao que a foto que a gente tirou no momento da elaboração da peça. Para deixar claro, só para a gente entender um pouco, a gente tem que, cada vez que vai fazer um planejamento financeiro e de despesa, a gente tira uma foto do momento que a gente consegue projetar. É evidente que a pandemia trouxe uma série de outras novidades, mas a gente trabalha para que essa interrupção, essa queda, esse impacto seja o menor possível no cenário, né? Então, a peça representa realmente o que nós enxergamos como viável, que podem acontecer ajustes, até é natural que aconteçam, mas não acredito que sejam tão significativos. Com relação ao empréstimo, e aí falou-se de campo de futebol, cidade da polícia, enfim, outras ações, falou-se até da obra que foi aprovada lá, liberada pelo governo do Lapas, né, que é o Miguel Costa. Eu acho que é importante a gente deixar claro que nós estamos repactuando todos os cronogramas e todas as ações dessas obras para que a gente possa antecipar o número de obras em execução no mais rápido possível. A gente está no momento que Osasco perdeu, como todo o Brasil, um número muito grande de empregados. Esses recursos que estão vindo do Banco do Brasil, da operação de crédito, se destinam exclusivamente a obras. E obras é o caminho mais rápido para a gente fazer a geração de empregos e a retomada do processo econômico e o bem-estar dos nossos cidadãos, do osasquense. A gente vai começar a fomentar essas obras de uma maneira mais rápida e muito pulverizada. Então, a gente optou em ampliar recaps, obras que são mais fáceis e mais rápidas de acontecerem, justamente para que a gente possa devolver
o emprego ao osasquense e diminuir o prejuízo dessa pandemia. E, lógico, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de planejamento para várias gestões. Campo de futebol, no momento de pandemia, realmente não é utilizado, até porque não é nem recomendado do ponto de vista de saúde. Mas é um bem que se incorpora ao patrimônio do município. E ele vai ser utilizado e nós vamos ter que começar a buscar, como nós já estamos buscando, o equilíbrio entre essa doença, que ela provavelmente vai perdurar mais tempo, até que se tenha uma vacina eficaz, até que a gente tenha um remédio eficaz no mundo, a gente vai ter que conviver com ela e vamos ter que ir tomando todos os cuidados, todas as cautelas, todas as situações necessárias para garantir a segurança, tentar devolver também o emprego, a economia e a retomada de um convívio que a gente precisa. A gente está numa situação complicada, é um problema mundial, mas eu digo aos nobres vereadores que o nosso trabalho não só foi, no primeiro momento, para acomodar e preparar a cidade para esse cenário, que a gente efetivamente preparou, tanto é que, em momento algum, Osasco chegou a ter problemas de atender aos doentes de Covid, ou seja, nenhum doente chegou a ter atendimento médico negligenciado por falta de equipamentos, por falta de... Pelo contrário, nós atendemos totalmente, integralmente, todos os que precisaram, e agora a gente começa a equilibrar um pouco com ações para também garantir o bem-estar social. Não adianta a pessoa ficar em casa se ela não tiver o que comer, não tiver o que trabalhar, não tiver o que fazer. Então, é esse equilíbrio que a gente vai fazer. Esse empréstimo ele é essencial, porque, de novo, ele não pode ser usado para custeio. A gente não pode usar o empréstimo para pagar folha, a gente não pode usar o empréstimo para pagar fornecedores. O empréstimo é para investimento. E são esses investimentos que vão dar o fôlego na geração de empregos imediata e na estrutura necessária que a gente vai precisar pelos próximos anos. Então, a gente referenda todos os investimentos que estão sendo realizados. Se os campos de futebol hoje não podem ser usados, são patrimônios que ficarão incorporados e serão muito bem utilizados. A cidade da polícia vai ser um grande referencial para a nossa região. A gente vai conseguir integrar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o COI, quer dizer, vamos conseguir concentrar a inteligência policial num local para que isso possa melhorar a sensação de segurança aos cidadãos. Então, assim, só explicando sobre o objeto hoje, não é um empréstimo, então só estou, na verdade, defendendo essas ações, endossando o que o secretário Bruno, meu colega aqui, meu amigo, falou, tá? E, basicamente, respondendo a pergunta do seu Jair, e com relação aos ajustes da LDO, podem ocorrer de fato, mas pretendemos que eles sejam os menores possíveis. Estamos aí acompanhando. Hoje teve um anúncio do Dória, a gente tinha expectativa de ir para a fase amarela, que essas cores agora me confundem, era a fase amarela. Não fomos agora, porque a análise ela é regional, ou seja, apesar de Osasco isoladamente atender os requisitos para a migração de fase, a gente depende das outras cidades. Isso não aconteceu, mas a gente tem certeza que na próxima avaliação, não alterando nada, a gente vai conseguir chegar lá. Era isso, presidente, secretário. Eu queria agradecer a todos os vereadores aí pela oportunidade, mais uma vez, pelo prestígio de contar aqui com a audiência, agradecer em nome do governo do prefeito Rogério Lins, agradecer ao meu colega aí de prefeitura, do Bruno Mancini, e a toda a equipe técnica que está aí acompanhando a gente e que trabalhou muito por esse projeto. E a gente, olha, presidente, a gente trabalha muito para que as coisas voltem ao normal quanto antes, mas a gente sabe que vai ser duro, sabe que é difícil, mas a gente tem certeza que a gente está no caminho certo para conseguir retomar essa normalidade, retomar o emprego e retomar a cidade que todo mundo precisa e deseja. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, secretário de Finanças, Pedro Sotero. Todos nós estamos aí orando, estamos fazendo a nossa parte que as coisas voltem ao normal. Mas eu quero aqui puxar a orelha daqueles que na rua a gente anda, não sei se alguns vereadores acreditam que vejam isso também, nas suas andanças aí, trabalhando aí por uma cidade melhor,
mas temos visto, seu Jair, muitas pessoas sem máscaras na rua, né? E para cada um, né? Eu falo o quê? Para mim, ajudar o senhor, eu tenho que estar de máscara. Para o senhor ajudar o Rogério Santos, você tem que estar de máscara. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu estou falando na rua, viu, seu Jair? Eu sei que o senhor está isolado aí na sua casa, eu já vi o senhor na rua, já vi o senhor de máscara, mas eu estou falando assim, a gente anda pelas ruas, né, Rogério Santos, que somos ali da Zona Norte também, o vereador Ricardo Silva, o Tinha, os demais vereadores, a gente anda na rua e, infelizmente, doutora Régia, vimos muita gente sem máscara, né? Então, assim, eu estou vendo que as pessoas estão abaixando a rédea, né? E não pode. Agora, mais do que nunca, é o momento de continuarmos ter todo o cuidado. Tá sempre usando máscara, sempre tá higienizando as mãos, tá lavando ali quantas vezes for por dia, ou tá passando álcool em gel, porque, como eu já disse aqui de uma outras vezes, né, essa doença é uma doença invisível, né, Tinha? É uma doença invisível e ela entra aí pelos olhos, nariz e a boca, e se todos nós aí se unirmos, com certeza esse futuro melhor aí a gente vamos ter em breve, né? Outros países estão aí na luta, o Brasil também, da vacina. Então, logo, logo, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Mas temos que fazer a nossa parte. Eu não sei se os nobres vereadores estão reclamando. Presidente, só questão de ordem, questão de ordem, presidente. Um minutinho só. Questão de ordem, Tinha. Presidente, só queria aqui, eu não costumo fazer isso para nobres vereadores, mas eu queria parabenizar o senhor pela coragem que o senhor teve essa semana retrasada, impedir aquele desmatamento que estava lá no portal, encarando o prefeito, que é isso que é o papel do vereador, é levar e cobrar do prefeito, sim, a besteira que estavam fazendo, o crime ambiental que estava cometendo. Parabéns pelo seu ato, pela sua coragem. Eu acredito, se nós tivermos 21 vereadores nessa atuação, aquilo que o nosso prefeito lá de Colatina diz, quando a Câmara não está de acordo com o prefeito, manda ele embora para casa no primeiro coisa errada, roubo que ele faz. Então, gostei da sua atitude, parabéns mesmo pela sua atitude, e se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Eu acredito que deu resultado naquilo, porque aquilo que estava fazendo, aquilo não podia acontecer. Não costumo fazer isso, dando parabéns para o vereador, não, porque acho que nós temos a nossa obrigação. Mas a sua atitude foi corajosa e gostei, acho que é isso mesmo. Osasco está esperando isso da Câmara Municipal de Osasco. Atitude dos nobres vereadores. Obrigado, vereador Tinha, mas toda essa casa está de parabéns. Pois não, vereador Jair? Não, apenas para falar com o Bruno, que para incluir mais um campo de futebol do Duque, clube de mais de 40 anos de existência, e o prefeito esteve conversando com eles para nós recuperarmos o campo do Duque em Quitaúna. Obrigado, viu, Bruno? Pode incluir mais esse campo aí, faz favor. Viu, Claudio, seu Jair, isso aí está no projeto inicial do campo, quando tirou os 3 campos, tem em ata tudo isso discutido, que era para fazer o campo do Duque, dentro daquela situação de toda a obra que teve ali, o campo do Duque estaria lá para atender os 3 que tiraram de lá. Só que o projeto decorreu o que foi, e acabaram, no fim, esqueceram a área de esporte lá dentro. Entendeu? O campo do Duque tinha que estar ali dentro do projeto todo, da onde realmente que faltou a ponte, faltou essa área de esporte, e faltou algumas coisas mais, que acho que tem que ser cumprido, tá? Até esses dias andaram ligando para mim, mandando mensagem, mas está dentro do projeto, o Bruno sabe disso, que o Bruno participou lá atrás de um planejamento, que tem essa área de esporte, na época eu era secretário, junto com a habitação, negociamos muito com eles, para tentar mostrar para eles que não precisava de 3 campos, precisava de 1, e todo mundo usava, havia um campo bonito, gramado, tudo em ótimo, porque estava dentro do projeto e tinha dinheiro para isso, que vinha dinheiro do governo federal. Tá bom? Só para concluir, presidente,
Nós estamos com problema dentro de Osasco. 7 obras grandes em parceria de governo federal e estadual estão todas paradas, segundo o Tribunal de Contas. Eu acho que a cidade tem que explicar, porque está tudo parado, desde canalização, córrego, e tudo parado. A obra do Polo Esportivo da Airosa, ou parado ou perderam. Eu não sei o que é isso, acho que isso aí não é bom para a cidade, não. Até eu estou soltando um vídeo referente e falando sobre isso aí, dessas obras paradas do próprio Tribunal de Contas que mostrou. Nós somos incompetentes para dar continuidade às obras do prefeito Jorge Lapas. Entendeu, não? Fomos incompetentes quando fala administração. Está todas elas paradas. Ou perderam. Obrigado. Eu quero registrar aqui também, eu acredito que algum munícipe tenha questionado, algum vereador tenha mesmo perguntado, porque estão perguntando isso para mim. Os munícipes, nobre vereador Toniolo, né? A gente andando na rua, eu tenho recebido questionamento sobre as suas contas de luz, né? Alguns munícipes, doutora Régia, estão reclamando aí do aumento da conta de luz, vereador Tinha. Então, gostaria aí, o governo, o executivo, viu, Bruno? Não sei se tem algum poder de interceder com isso, mas até os nossos deputados estaduais que interceda, porque numa pandemia dessa, vereador Rogério Santos, onde a dificuldade financeira é para todos, o rico, eu estou vendo, o pobre, ele está pagando a maior parte aí dessa conta. E agora é um momento de sermos todos solidários e gostaria aí deixar registrado isso aqui na casa. A ANEEL, se ela puder dar algum esclarecimento para nós, essa casa aqui, fica agradecido. Mas eu quero aqui deixar registrado aqui essa questionamento, essa queixa que esse vereador, os demais vereadores dessa casa estão tendo aí referente ao aumento aí na tarifa da sua conta de luz, tá? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo. Quero primeiramente cumprimentar e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dessa comissão, né, dessa audiência pública. Também parabenizar o nobre vereador Toniolo, que está secretariando Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes e o público que está acompanhando também a nossa iniciativa nessa tarde. Falando sobre a questão da Enel, senhor presidente, nós sabemos que, decorrente essa pandemia, eles não estão vindo mais esta casa. Então, minha assessoria já está entrando em contato com os representantes, são 2 representantes que nós trouxemos, e que uma vez ao mês elas vêm aqui tirarem algumas dúvidas e também atender as nossas recomendações, como acontece de praxe. Nós vamos estar fortalecendo esse contato para que, nesse mês de julho, elas possam vir aqui e também, como Vossa Excelência bem disse aí, são muitas pessoas questionando a questão do aumento. Parece que tudo diz uma certa média que eles estão tirando e que ela não é proporcional ao consumo de megahertz de cada pessoa. Então, estou com o senhor nessa demanda aí, conte conosco. Obrigado pela informação, vereador Ricardo Silva. A ANEEL, ela tem que, com certeza, ela tem um costume de vir nessa casa aqui e atender aos questionamentos que todos os vereadores aí recebem aí no seu caminhar na rua do seu trabalho. A ANEEL prestar aí mais uma vez aí sobre esse questionamento que esse vereador, todos os vereadores dessa casa está tendo, essa questão desse aumento aí na fonte de luz, né? Porque isso faz falta, viu? Faz muito falta aquela família muito simples, de baixa renda, essas pessoas que estão nos procurando, tá? Mas muito obrigado. O vereador Toniolo, alguma coisa? Eu, apenas para complementar, presidente, eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Nós até tínhamos elaborado um ofício à Enel, justamente pedindo uma revisão nessas contas, porque uma vez que, por incompetência deles,
eu não sei, ou o que, eles deixaram de fazer a leitura de algumas contas, têm faturado pela média, e realmente, como bem disse aqui o vereador Ricardo, algumas médias têm sido desproporcional e têm causado um aumento excessivo em algumas contas. Então, eu acho que a Enel tem que vir justificar, mas acima de justificar, eu acho que ela tem que proceder uma revisão nessas contas todas, porque a gente percebe que não é só a cidade de Osasco, mas eu acho que o estado todo e outros estados aí têm visto essas reclamações, né? Mas nós trazendo o problema, trazendo problemas para a nossa cidade, acho que a gente tem que solicitar uma revisão nessas contas de todos aqueles que se sentirem prejudicados, né? Uma vez que eles não são culpados dessa falta de leitura, que você deixando de fazer uma leitura num mês, no outro mês você pode atingir um outro patamar, uma outra escala de valores que prejudique a cidade. Mas eu só corroboro com Vossa Excelência e dizer que realmente a Enel tem que vir aqui, dar as explicações, mas proceder a todos os que estão sendo atingidos, todos aqueles que se sentirem prejudicados, uma revisão nessas contas todas. E, mais uma vez, senhor presidente, agradecer o vereador Didi aí, e ao vereador e ao Mário Shiba, né, que nos auxiliaram aí na condução aí dos trabalhos aí dessa LDO aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo. Mais uma vez pedindo a questão de ordem, justamente para fortalecer, aproveitar aqui essa audiência pública, né? As pessoas que nos acompanham, todas aquelas pessoas que se sentirem lesadas em relação à taxa cobrada pela Enel, elas podem, senhor presidente, acionar o PROCON aqui da nossa cidade, não aceitando o valor que está sendo cobrado, senhor presidente. Era só isso, e agradecer e parabenizar a presença também, que eu esqueci, peço desculpa, do secretário Pedro Sotero e o secretário de Planejamento, Bruno Mancini, sempre ter atendido essa casa e este vereador. Mais uma vez agradecemos aí pela a informação, vereador Ricardo Silva. Quero aqui agradecer o presidente dessa casa, presidente Ribamar, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Venho aqui também agradecer a todos os palestrantes, os vereadores, imprensa, público que participaram por videoconferência. Tem um rapaz aqui, Wagner Nascimento, ele não deixou telefone nem e-mail, e a pergunta dele aqui, ele faz aqui: acabaram com os atendimentos da Polinorte, para onde foram encaminhados os pacientes que se tratavam lá? Se você puder mandar aí novamente aí, e passar o seu telefone para nós, eu vou estar encaminhando para a Comissão de Saúde, e eles vão estar respondendo aí o seu Wagner Nascimento. Então, agradecer a todos aqueles que estão participando aí por videoconferência, essa audiência pública. Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização dessa audiência pública, e aos assessores dos vereadores, como o nobre vereador aqui, Antônio Aparecido Toniolo, agradecendo o Didi por ele ter cedido aí, o nosso amigo Mário Shiba, né, para estar nos auxiliando aqui. Então, agradecer aí a todos aí em nome do nosso amigo Mário Shiba. E antes disso, o vereador Tinha de Ferreira, no início da fala dele, ele falou, o nobre vereador também comentou, do tio Paulinho, né, e o Everton. Então, essa casa aqui estende aí os sinceros sentimentos aí à família, e que Deus possa aí entrar no coração para poder confortar o coração de cada um. Quero estender isso também, como o nobre vereador colocou aqui, a todas as famílias, né, nobre vereador Toniolo? Não só de Osasco, mas toda a família da nossa casa, né, do nosso mundo, do nosso planeta Terra, que muita gente veio perder aí a sua vida aí por essa doença aí que
acabou com muitos lares. Então, quero estender, isso não é de costume, vereador Toniolo e amigos, né? Uma audiência pública solicitar 1 minuto de silêncio, né? Mas eu creio que todos vão compreender e esse momento aqui pede isso. Então, eu quero pedir 1 minuto de silêncio e logo em seguida a gente estamos encerrando essa sessão, tá bom? Então, 1 minuto de silêncio aí a todas as famílias vítimas do Covid-19, não só em Osasco, todos os municípios, estado, né, no nosso querido planeta Terra. 1 minuto de silêncio. Então, está encerrada esta audiência pública. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Obrigado, gente. Obrigado a cada um.